Essa casa começou de uma forma muito interessante, porque ela não foi feita para mim, nem para nós, nem para os meus filhos. Ela começou sendo feita para uma casa para vender, uma ideia que nós tivemos antes da pandemia, de começar a fazer algumas casas em lugares interessantes, com terrenos bonitos, com vista. Só que foi muito interessante o que aconteceu com a gente, porque a gente foi se apaixonando, a gente foi curtindo cada detalhe, percebendo que a gente gostava do lugar e no fim a gente não conseguiu vender a casa e a gente acabou ficando com ela e curtindo ela para nossa família. Vai ser só um instante. E foi muito interessante, porque eu fui me apegando aos poucos. Eu sempre falei desde o começo, não é para mim, vou fazer uma casa muito especial, mas eu quero que alguém curta cada cantinho desse. E eu pensei não para mim, pensei realmente para um cliente. Mas eu fui montando, decorando, mobiliando e aí aquilo parece que era meu. E eu comecei a viajar, a trazer coisas para cá, achar as minhas coisas de viagem e aqui ficava muito bem. E a gente foi se apegando de uma forma que não tinha mais como voltar atrás. E chegou um momento que a gente falou, não dá, é nossa. E aí a gente desistiu da venda e resolveu ficar pra gente e curtir esse momento em família, que é muito gostoso e a gente tem curtido muito os finais de semana, todos que a gente pode vir pra cá, a gente tem vindo, né? Esse espaço que é tão aberto, tão integrado com a natureza e a gente está sempre ligado muito à água, a viagens, a lugares assim, então acho que a gente se encontrou aqui. O projeto foi criado em blocos, 2 blocos, porque eu acho que casa de fim de semana tem aquela hora que a gente quer curtir, quer som, quer viver todo mundo em conjunto, mas tem aquela hora que a gente também quer descansar. E eu tenho filhos de idade diferente, nós temos outra idade e a gente quer conseguir curtir a casa com eles também, né? Todos juntos, com os amigos juntos. Então, realmente eu separei toda a área de dormir e descansar com a área de receber. Então nós temos 2 blocos muito definidos, né? E a casa inicia pelo bloco dos quartos. Então a entrada da casa tem uma bela de uma passarela que nós entramos. No centro dessa entrada eu tô aqui, que é o escritório, e eu acabei fazendo um escritório para mim aqui porque eu acho que é um lugar que eu consigo criar, eu tenho uma vista maravilhosa, eu consigo conviver com os espaços e com a natureza, que é uma coisa que me faz muito bem. E aqui eu tenho um bloco das 4 suítes. Embaixo eu tenho ainda mais uma suíte, mas aqui se concentra em volta do escritório essas 4. E aí eu tenho uma passarela de circulação que separa o bloco da frente e eu chego no bloco de receber, que é o bloco principal, frontal, com piscina, churrasqueira e a área que a gente convive em conjunto. Depois, com o tempo, a gente acabou falando que não é um bloco, mas a área do rio foi uma coisa que ficou muito no nosso carinho, que é a nossa área de café da manhã, é a nossa área de cafezinho da tarde, de ver o pôr do sol, que é uma mesa, são as redes embaixo das nossas árvores. Você sabe que essa árvore, no começo, ela foi até um pouco discutida, porque ela tira um pouco a nossa vista, né, a vista do lago. Mas depois a gente percebeu que não é que ela tira, ela na verdade traz o verde para dentro de casa. E isso é uma sensação que é a mais gostosa para mim dessa casa, que é uma casa que parece um pouco uma casa de árvore, então ela tem essa sensação de palafita. E essas árvores que tem ao redor, ela me dá essa sensação que realmente eu tô na copa das árvores. E isso é o que eu acho que foi mais sensacional e foi sem querer. Na verdade, não foi uma coisa que a gente buscou, na verdade aconteceu.
Bom, aqui como é uma casa de final de semana, eu quis padronizar tudo, então eu acabei fazendo todos os quartos da mesma padronização. A casa inteira tem uma única padronização de cor, ela é toda pintada num cimento queimado clarinho e desde mobiliário, tudo foi desenhado para essa casa, porque eu queria que ela tivesse essa sensação de hotelaria e que a gente chegasse e também se sentisse assim, sempre tudo arrumado, gostoso no lugar. É uma sensação que dá um pouco de paz para mim, chegar e saber onde estão as coisas. E isso eu consegui organizar aqui, foi muito interessante. A casa é uma casa muito iluminada, então a gente tem uma transparência muito grande, é uma casa que eu acho que 80% a 90% dela é vidro e foi de propósito, porque eu queria essa ligação com o fora. Eu acho que viver na natureza para mim é o mais gostoso, então eu queria trazer esse efeito mesmo de viver um pouco fora da caixa, fora da casa, né, nesse formato. E até sobre essa padronização foi muito interessante que uma viagem que nós fizemos para a Amazônia juntos, a gente começou a rodar as lojas e andar e de repente eu entrei numa loja, vi tanta coisa legal e aí eu fui me empolgando, comprando tudo igual para todos os quartos. Aí o Fábio falou assim, mas como você vai levar isso? Eu falei assim, sei lá como eu vou levar, primeiro nós vamos achar um jeito de comprar. E no fim a loja topou mandar para mim, para Londrina, e a gente se empolgou e a gente acabou trazendo realmente essa referência para todos os quartos iguais e tudo que eu sempre tive vontade de trazer da Amazônia, que é um lugar que eu gosto muito, que eu já tinha feito outras viagens e é um lugar muito importante para mim e para o Fábio, porque logo que a gente fez nossa lua de mel, a gente foi para lá também. A gente sempre gostou de pescar, de mergulhar e tem uma cultura que a gente curte muito de lá. Então a gente levou 2 vezes as crianças para lá também, para conhecer toda a história, para pescar com a gente. No fim, essa casa eu acho que a maior padronização de decoração dela é referente à Amazônia. E aí eu trouxe algumas peças que eu considero como peças de arte, são feitas manualmente. Até conhecemos um escultor que ele fazia, ele tirava as madeiras da floresta e ele fazia cocares com as madeiras, com cada madeira da floresta, representando assim cada espaço, cada coisa que a gente vivia lá. E foi muito legal. Então a gente tem essa coisa da história aqui, né, nessa casa que eu acabei fazendo isso. E quando a gente foi montar, foi muito divertido, porque eu já não lembrava mais do que eu tinha. E aí nós fomos abrindo, fomos montando a casa e aquilo foi sendo uma nova surpresa pra gente, porque tinha muita coisa que eu já não tinha mais a recordação de ter trazido e da onde tinha, né, vindo, e que eu tinha comprado tanta coisa assim, então foi muito legal. Relembrar de novo as nossas viagens, relembrar os lugares que nós fomos e fazer disso essa casa que tem memória, que eu acho que é muito importante. Nas casas é uma das coisas que eu mais valorizo dos clientes. Façam memórias e tragam memórias, porque isso é muito importante. Isso faz com que a gente se conecte não só com a casa, mas com a nossa história. Então isso é muito legal.